Pronto, essa é a avaliação 9 do ensino médio. E os conteúdos são sistema de equações, equação geral da reta, equação reduzida da reta e probabilidade. Como vocês estão vendo, a gente está aqui na avaliação de número 9 e as questões são 8 ao todo. Vamos começar aqui com o sistema de equações. Como você estava falando, Gardênio, essa lista aqui é diferente da outra, tá bom? É um pouquinho diferente da outra, mas são os mesmos assuntos. E como eu falei, essa questão de número 1 é uma questão de sistema de equações. Você tem que passar essa linguagem textual aqui, né, para a linguagem algébrica. Quando ele fala assim, ó, João comprou 3 biscoitos, então você vai colocar, no lugar de 3 pacotes de biscoito, uma linguagem algébrica. Você pode pegar o B para representar biscoito, B, uma letra para representar biscoito, e L para representar letra. Quando ele diz 3 pacotes de biscoito, você vai colocar 3B. E esse I aqui é como se fosse uma adição, né? 3 pacotes de biscoito e 2 caixas de leite. Então, você já sabe que tem que fazer uma adição. Então, você vai colocar 3B para representar 3 pacotes de biscoito. Depois, você vai colocar 2L para representar 2 caixas de leite. Quando ele diz, pagando por essas mercadorias um total de R$17, ele quer dizer o seguinte, quando você pegou 3B mais 2L, você tem que igualar a R$17. Quer dizer, você tem que igualar a 17. Pronto, essa é a primeira equação. Aí a outra equação, Maria também fez as compras dos mesmos produtos que João, porém em quantidades distintas, sendo, olha só, sendo 5 pacotes de biscoito, então você vai colocar 5B mais 7L. E quanto foi que ela pagou? R$43. Então você vai pegar, na segunda equação, 5B mais 7L igual a 43. Pronto. Aí você transformou a linguagem textual para a linguagem algébrica. E agora você vai resolver esse sistema de equações conforme se pede aqui na questão. Qual o preço do pacote de leite e qual o preço qual o preço do pacote de biscoito e qual o preço da caixa de leite. Então vamos aqui para frente. Eu vou só interromper aqui esse compartilhamento para ficar melhor, tá certo? Interromper aqui o compartilhamento. Pronto, agora eu vou botar a lousa ali na frente para vocês verem, para que não fique tudo aos avessos como da outra vez, hein, Claudinete? A que eu estava escrevendo era em árabe, aramaico, que é de trás para frente. Menina, de que doideira foi essa? É egípcio. Era egípcio. Não é? Parece que eu estava escrevendo que a Bíblia dos árabes, a Bíblia dos judeus é de trás para frente. O Gênesis é o último livro, é de lá para cá, que eles lêem. Eu digo, vai, meu Deus, que texto doido foi esse? Claudinete não estudou, foi nada, fez só ver e achar graça. Eu digo, meu Deus. Pronto. Aí eu parei o compartilhamento para justamente ficar melhor e a lousa ficar não tomando certo. Aí, como ele diz aí que são 2 equações, né? Como a gente vê aí pelo enunciado que são 2 equações realmente, nós vamos formar essas 2 equações. A primeira, ele diz que são 2 pacotes de biscoito, ou é 3 pacotes de biscoito? Vamos ver agora. São 3 pacotes de biscoito. Muito bem. Ó, exercícios aqui, ó. Avaliação 9. Pronto, ó. Então, a primeira, ele diz que são 3 pacotes de biscoito, mais 2 caixas de leite. Então, é 2L, ó. 3B, 3 pacotes de biscoito, mais 2 latas de leite, 2L. E ele pagou um total de R$17.
Essa é a primeira equação. A segunda equação. A segunda equação é 5 pacotes de biscoito, então 5B, 5 pacotes de biscoito, mais 7 latas de leite. E nesse caso, Maria pagou R$ 43. Então, observe aqui, ó, transformando na linguagem, né, a linguagem textual para a linguagem algébrica. Ela fala, João comprou 3 biscoitos e 2 latas de leite e pagou R$ 17. Isso quer dizer, juntando o preço que o João pagou por 3 biscoitos, 3 pacotes de biscoito, mais 2 latas de leite, ele pagou um total que é igual a R$ 17. Do mesmo jeito aqui, Maria fez a mesma coisa. Ela comprou 5 pacotes de biscoito, mais 7 latas de leite, e o valor pago é igual a R$ 43. Tá certo? Isso aqui é um sistema de equação. O que é um sistema de equação, professor? Sistema é quando eu junto 2 ou mais coisas. Por exemplo, sistema digestório. Não é só o estômago, né? Tem o intestino delgado, tem o intestino grosso, tem todos os outros órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório. E assim, é o sistema financeiro, não é só o Banco do Brasil que funciona no Brasil. Tem a Caixa, tem o Santander, tem os valores imobiliários, tem o Bacen, o Banco Central. Então, o sistema tem a ver com reunião, conjunto de coisas que funcionam. Ei, professor, aumenta mais aí a tela. Como é, Gardênia? Quero ver aí a Minimizar mais lousa. a tela. Minimizar mais a lousa. A lousa, para dar certo, você tem que fazer assim, ó. Você tem que colocar na horizontal, Gardênia. Coloca na horizontal que dá certo. Em pé, você nunca vai ver a lousa. Você tem que colocar na horizontal para dar certo. Peraí. Pronto. Aí, nesse caso, para resolver esse sistema de equações, eu posso usar vários métodos, mas o método que eu vou utilizar aqui é o método da substituição, tá bom? Ele consiste em você isolar uma variável. Você isola uma variável e substitui na outra, tá certo? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é isolar uma letra. Uma letra, e no caso aqui eu posso isolar o L, eu posso isolar o B. No caso aqui, isolando o L fica mais fácil. Mas antes disso, eu vou fazer com que uma dessas incógnitas fique só. Tá certo? Eu vou deixar uma delas sozinha. Então, nesse caso, eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou multiplicar... Vou dividir a primeira por 2. Quando eu divido a primeira por 2, dá certo. Então, dividindo a primeira por 2, aí eu consigo. Porque dividindo a primeira por 2, vai ficar esse número aqui dividido por 2. Esse daqui dividido por 2, eu cancelo 2 com 2. E esse daqui também será dividido por 2. Então, eu já começo a fazer o procedimento dividindo a primeira equação por 2. Para quê? Para deixar uma incógnita isolada. Tem que deixar uma delas sozinha, sem ninguém assim do lado, sem número nenhum acompanhando ela. Ela tem que ficar só. Então, vou multiplicar a primeira equação, vou chamar essa daqui de equação 1. Essa daqui de equação 2. Bom. Devemos isolar uma das variáveis. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar uma dessas variáveis. Então, nesse caso, vou multiplicar a primeira por 2. Não, pelo amor de Deus. Eu tô... Vai para lá, Chiquita, pegar lá. O Gardênia,
Cardênio, Oi. se você puder fechar o teu áudio, fica melhor para depois tu escutar o vídeo, viu? Porque como eu vou compartilhar o vídeo com vocês, seria legal que quando você for falar, você liga o áudio. Quando você estiver só escutando, você fecha o áudio, tá bom? Pronto. Então, nesse caso aqui, ó, multiplica, ou melhor, dividindo, né? Dividindo, seria dividir a equação de número 1 por 2. Isso foi multiplicando. Ai, Jesus. Ou seria a mesma coisa que multiplicar por 1/2, né? Por 1/2, multiplicando por 1/2 dá certo também, ó. Pronto. Seria a mesma coisa que dividir por 2, né? O elemento meu da multiplicação. Então vai ficar, ó, 3b multiplicado por 1/2 seria a mesma coisa que dividir por 2, mais 2L multiplicado por 1/2 seria a mesma coisa que dividir por 2, que é igual a 17 multiplicado por 1/2 seria a mesma coisa que 17 dividido por 2. Fazendo isso, ó, cancelo esse 2 com esse 2, fica só L, pronto. Esse foi meu intuito, deixar uma das equações com uma variável sozinha, sem número nenhum acompanhando ela. Então, nesse caso, fica assim, ó. Nós temos 1,5b mais L igual a 17 dividido por 2. Mas 17 dividido por 2 dá 8,5, né? 8,5. Pronto. A outra equação, 5b mais 7L igual a 43. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o L na equação de cima, certo? Isolando o L na equação de cima, temos. Então, isolando. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque o método de resolução de um sistema de equação usando o método da substituição, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu isolo uma variável em uma das equações e a substituo na outra equação. É sempre assim que eu faço. Então, eu vou isolar o L, que já está sozinho, na equação de cima. Veja que o que eu fiz aqui, ó, pegando a primeira equação e multiplicando por 1/2, foi justamente para chegar nesse momento, de deixar o L sozinho. Uma das equações com uma variável sozinha. Quer dizer, uma variável sem número acompanhando ela. Tá aqui, fizemos isso. Agora o que é que devemos fazer? Isolar aquela variável que está só. Então, isolando L na equação 1. Vou chamar isso daqui de equação 3, né? Equação 3. Pronto. Na equação 3, temos. Preste atenção. Então, vai ficar assim. L é igual a 8,5. E passando esse 1,5b para o outro lado da igualdade, fica menos 1,5b. Pronto, tá aí. Então, isolei o L na equação 3. Então, ficou L igual a 8,5. Passando esse 1,5b positivo para o outro lado da igualdade, ele fica menos 1,5b. Agora, eu vou substituir esse L na equação 2, tá certo? Então, substituindo. Né? Esse é o método da substituição. Ó. Você isola uma variável em uma equação e a substitui na outra equação. Certo? Isso é o método da substituição. Então, substituindo L na equação 2. Então, vamos lá. Então, a gente vai agora, onde tiver L, nós vamos colocar 8,5 menos 1,5b. Onde é que tem L aqui, na equação 2? Aqui.
né? 7 vezes L igual a 43. Então, vamos lá, vamos repetir tudo isso aqui. 5B mais 7 vezes L. Opa, mas no lugar do L eu vou colocar isso aqui tudo, ó. No lugar do L. Então, vai ficar 7 que multiplica 8,5 menos 1,5B. Repito o sinal de igualdade e repito o 43. Tá vendo? Então, nesse caso, você tem, nessa equação, só uma letra, que é só uma letra B. Ó, em toda a equação só tem uma letra. Agora você consegue descobrir o valor dela. Enquanto tiver duas letras numa equação, você tem várias possibilidades para esses valores, tá bom? Mas agora, observe que quando eu isolo o L e o substituo na equação 2, né? Substituo aqui nessa daqui, na equação 2, eu vou encontrar uma outra equação com apenas uma variável, com apenas um número, né? Uma letra. No caso, só tem letra B aqui, né? Ó, pronto. Agora eu consigo resolver essa equação e encontrar o valor de B. Bom, vou repetir aqui, ó. 5B mais 7 vezes 8. Dá quanto? 7 vezes 8 dá 56, né? 56. Então vai ficar 59,5, né? 59,5. Multiplicando aqui 7 vezes 8,5 dá 59,5. Então, 7 vezes 8 dá 56. 7 vezes meio dá 3,5. 3,5 com 56 dá 59,5. 7 vezes menos 1,5 dá quanto? 7 vezes 1, ó, mais com menos é menos. Estou multiplicando. Estou multiplicando 7 por menos 1,5B. Então, mais com menos é menos. 7 vezes 1, a gente já sabe que é 7. 7 vezes meio dá 3,5. 3,5 com 7 dá 10,5, né? Então, menos 10,5B. Tudo isso aqui é igual a 43. Certo? Fizemos só a multiplicação. Multiplicamos o 7 por esse número aqui. Multiplicamos o 7 por esse número aqui. Só essa multiplicaçãozinha aí. Eu encontrei isso aqui. Agora, observe, eu tenho aqui 5B menos 10,5B. Tenho 59,5 positivo, que vai passar para o outro lado. Então, observe que vai ficar... Quando eu juntar aqui B com B, vai ficar quanto? Eu tenho 5B. E aqui eu tenho menos 10,5B. Você deve 10,50. E tem R$5 para pagar. Você tem aqui R$5 e deve 10,50. Quando você for pagar, você ainda vai ficar devendo, não vai? Você vai ficar devendo. Vai ficar devendo menos 5,5B. Né? Então, você tem 5. E deve 10,5B. Então, nesse caso, você vai pagar mais, não. Vai ficar devendo. Menos 5,5B. Né? Aí, esse mais 59,5 passa para o outro lado da igualdade, mudando o sinal. Troca o sinal. Então, vai ficar igual a 43. Passando esse carinha aqui para o outro lado, fica menos 59,5. Pronto. E quanto é que dá tudo isso aqui? Ó? Fazendo essa subtração aqui. 43 menos 59,5. Ó, você deve 59,50 e leva 43. E aí, o que você acha? Quanto é que vai dar aí? Ó, 43 para 50 são 7, né? Não, 43 para chegar em 50 são 7. 7 mais 9,50
vai dar quanto? 16,50, né? Vai dar 16,50. Então, negativo. Então, isso aqui fica menos 5,5B, que é igual a menos 16,5. Ou então você faz a subtração, normal. Pega 59,5 e subtrai 43,0. Subtrai normalmente. 5 menos 0 é 5. 9 menos 3 é 6. Coloca a vírgula abaixo de vírgula. E 5 menos 4 é 1. Então, 6,5. Então, agora, sério. O valor do resposta grande, viu? É bem grande mesmo. Porque, assim, esse é o método mais fácil, tá bom? Talvez existam outros métodos, por exemplo, o método do escalonamento, existe o método da comparação, o método da subtração, existe o método da regra de Cramer. Existem uns 5 ou 6 métodos que resolveram um sistema de equação. O mais simples que está no livro de vocês é o método da substituição. Você isola uma variável em uma equação. O que é isolar? Deixá-la sozinha. Lembra daquele fato de quando os nossos pais dizem assim, eu vou isolar dos outros meninos se eu ficava danado? Vai deixar o bichinho sozinho, não é? O bichinho tem que ficar sozinho lá. Mesma coisa aqui, você tem que isolar uma variável em uma das equações, deixá-la sozinha, e a substituir a outra. Foi isso que fizemos. Ó. Pegamos o L, né? Ficou L igual a 8,5 menos 1,5B. Quer dizer, esse carinha que estava antes da igualdade passou para o outro lado da igualdade, mudando o sinal. Feito isso, você substitui a equação aqui embaixo. Ó. Ficou 5B mais 7 que multiplica L. Quer dizer, quando tiver L, você vai colocar o valor dele. Né? Esse é o valor do L. Certo? Pronto. Quando tiver L, você vai colocar esse valor mais 7 multiplica L, é 8,5 menos 1,5B, entre parênteses, igual a 43. Pronto. Esse passo a passo aqui é só desenvolvimento normal. 5B mais 59,5 menos 10,5B. Isso aqui veio do quê? Veio do desenvolvimento. 7 vezes 8,5, 7 vezes menos 1,5B. Ele repete sinal de igualdade, 43. Agora você pegou os fatores que são de mesmo termo, né? Você faz a redução pegando esses fatores de mesmo termo. Você tem que deve 10,50. Você deve 10,50 e tem 5. Se você for pagar alguém, você vai ficar devendo ainda, né? Menos 10,50B, né? Ó, você deve, quando a gente deve, a gente está negativado. Você deve 10,50 e tem R$5. Se você for pagar, a gente vai ficar devendo. Vai ficar devendo quanto? 5,50. Devendo, negativo. 5,50. Tá bom? E aí, ó, esse 59,5 que estava antes da igualdade positiva, ó, a positiva, ele passa para o outro lado com o sinal invertido, ó, menos 59,50. O 43 que está do outro lado, continua do outro lado da igualdade, igual a 43. Faço essa subtração aqui, certo? Você deve 59,50 e tem 43. Se você for pagar, ainda vai ficar devendo. Vai ficar devendo quanto? 6,50. Agora, observe que aqui está negativo, também está negativo, né? Observe que o valor do B é o valor do biscoito, né? O biscoito não existe biscoito negativo. Não faz sentido. Por isso que tem que transformar tudo para positivo. Multiplicado por menos, esse aqui também por menos. Não é porque biscoito, a revinha, ó, menos com menos é mais. Fica tudo positivo, né? Não esquece. E menos com mais é menos. Quando você estiver multiplicando ou dividindo, não esquece do jogo do sinal. Então, multiplica tudo por menos 1. Multiplica tudo por menos 1. Então, vai ficar isso aqui positivo, ó. 5,5 igual a 16,5. Como você quer descobrir o valor do B, esse
assim que está antes da igualdade multiplicando, ele passa para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, ele é igual a 16,5 dividido por 5,5. Né? Então, se você dividir 165 por 55, quanto é que dá? Divisão não. Quanto é que daria? Você faria essa divisão assim, porque como você está dividindo todos os números que possuem a mesma quantidade de casas decimais, é como se você não tivesse casas decimais. É como se tivesse assim, ó, 165 dividido por 55. Ó. Porque as casas decimais são iguais. Aqui eu tenho uma casa decimal após a B, eu tenho uma casa decimal após a B. Então é como se eu retirasse assim, ó. Então, Professor, e a continuação, é? Ainda estamos descobrindo o valor do biscoito. Quando eu descobri o valor do biscoito, praticamente resolvi a questão. Por quê? Porque o valor do leite é 8,50 menos 1,5 vezes o valor do biscoito. Praticamente você resolveu a questão toda. Então, estamos descobrindo o valor do biscoito. Depois que descobrimos o valor do biscoito, a gente praticamente descobriu o valor do leite, né? É 8,50 menos 1,5 vezes B. E vamos descobrir agora. Então, como é que faria essa divisão? Como é que faria essa subtração? Porque, na verdade, a divisão é uma subtração de parcelas iguais, tá certo? A divisão é uma subtração de parcelas iguais. Então, nesse caso, você iria fazer esse cálculo. O quadro é tão pequeno que não dá nem para deixar a mesma questão na outra só, né? Ó. Ó, isso aqui, ó. Aí você vai fazer essa divisão assim. Quantas vezes eu posso retirar os 55 de dentro de 165? Quantas vezes? Aí você vai dizer 3 vezes. E 3 vezes 50 dá 150. 3 vezes 5 dá 15. E 15 com 150 dá 165. Aí pronto. Portanto, o valor do B é R$3. Certo? Mas esse cálculo vocês podem fazer com calculadora aí. Tá bom? Vocês podem fazer com a calculadora, por isso que eu não vou nem... Então, tá aqui, o valor do biscoito é R$3. E o valor da lata de leite, ó. Portanto, o leite custa R$8,50 menos 3, quer dizer, menos 1,5 vezes 3. Então, o leite custa R$8,50 menos, quanto é que dá 3 vezes R$1,50? R$4,50. Portanto, o leite custa R$8,50 menos R$4,50. Você vai dizer 4, né? 8,50 menos 4,50? 4. Pronto, tá aí. O biscoito, o pacote de biscoito custa R$3 e a lata de leite custa R$4. Observe que se você substituir esses dois valores lá, tá certo. Tá vendo? Quanto é 5 vezes... Quanto é 5 vezes 3? 5 vezes 3, em qualquer uma delas dá certo. Em qualquer uma. Se substituir aqui também na primeira, também dá certo. Substituir na segunda, também dá certo. Certo? Resolver o sistema de equação é encontrar os valores das variáveis que, ao serem substituídas no sistema, torna as duas equações verdadeiras. Vamos testar só a código embaixo para você ver. Ó. O valor do B é 3, o valor do L é 4. Vamos lá. 5 vezes 3, 15. Quanto é 7 vezes 4? 28. 7 vezes 4 é 28, né? 28 com 15. 28 com 15. Só aqui para ver se vai dar 43. Justamente 43. 8 com 5, 13. Vai 1. 1 com 2, 3. 3 com 1, 4. Certo? Então, quando
você quiser saber se realmente aquele sistema de equação que você resolveu está correto, você faz isso. Você... deixa eu ver se realmente estão o pacote de leite tem R$4 mesmo. Deixa eu ver se o pacote de leite, a lata de leite custa R$4 mesmo. E o pacote de biscoito custa R$3 mesmo. Deixa eu ver. Aí você substitui os valores lá. 5 vezes um pacote de biscoito, mais 7 vezes a lata de leite. Tem que dar 43. Ou se você substituir em qualquer uma delas, tem que dar certo. Bom, esse sistema de equações, né? Vamos continuar falando de aula. Vamos falar agora de equação geral da reta para finalizar a aula. Porque demoramos um pouco, né? E está sendo gravado, daqui a pouco eu colocarei para vocês. Vou resolver mais uma questãozinha que vai ser sobre. Se tiver mais um eu vou logo resolver também, tá bom? Vamos ver se tem mais um de sistema. Vocês já viram aí se tem mais algum de sistema? Ver se tem mais um de sistema aqui. Eu acho que é. Cadê? A questão de número 6 também é sistema de equações. Vamos resolver ela? Ou vocês já resolveram? Diz assim, ó. Em um estacionamento há 80 veículos, entre carros e motos. Sabendo que o número de rodas é 280 rodas, quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? É uma questãozinha também de sistema de equações. Mas como assim, professor? Porque em momento algum eu estou vendo duas equações aí, professor. Você pode até se perguntar, né? Mas tá, onde é que tem duas equações aí para formar um sistema de equações? Vamos ver a primeira coisa. Em um estacionamento há 80 veículos, entre carros e motos. Opa! Então você tem esse sistema aqui, ó. Presta atenção. Motos, para representar o número de motos. M para representar o número de motos. E C para representar o número de carros. Ó, somando a quantidade de motos com a quantidade de carros, tem que dar 80 veículos, como diz aí a informação, né? Em um estacionamento, 80 veículos dentro de carro e moto. Então, somando o número de carros com o número de motos, tem que dar 80. Pronto, aqui é a primeira equação. Vamos chamar aqui de equação 1. Certo? Primeira informação. A outra informação. Sabendo que o número de rodas é 280 rodas, quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? O número de rodas é 280, né? Mas o que você vai fazer? Você vai juntar o total de rodas dos carros com o total de rodas das motos. Bom, mas cada moto tem quantas rodas? Você vai dizer, cada moto tem 2 rodas. Ó, dizer que agora eu vou somar a quantidade de rodas. Então, cada moto tem 2 rodas. Então, é a quantidade de motos multiplicada por 2, né? Pronto. Por exemplo, a quantidade de motos multiplicada por 2 rodas. Aí você vai somar com a quantidade de carros multiplicado por os carros. Vamos imaginar que os carros têm 4 pneus, tá bom? E nesse caso aqui tem que se desconsiderar também os steps. Tá bom? Tem que desconsiderar aí os steps também, porque vai ter carro com step, tem carro com step, tem aquela coisa. Né? Então, considera aí como se só os pneus dos carros. Certo? Professor, mas que questão mal elaborada é essa? Não tem como você dizer, a não ser que a questão dissesse. Considere que todos os carros têm um step. Aí sim, aí deu certo. Aí seria multiplicar cada carro por 5. Quantidade de carro por 5. Considere que cada carro tem um step. Seria 5 rodas vezes a quantidade de carro. Mas, como a questão não faz alusão nenhuma a isso, você tem que considerar que seja só a quantidade de carros vezes a quantidade de pneus. Então, somando essa quantidade de pneus com essa quantidade de pneus, você tem um total de 280.
essa é a equação 2. Ah, professor, olha só, mas que questão misteriosa. Em momento eu ia saber que essa questão tem duas equações. Tá vendo? Então, vamos resolver também esse sistema de equações. M para representar a quantidade de motos, C representa a quantidade de carros, num total de 80 veículos, para carros e motos. A outra equação é, ele está dizendo que o total de rodas está 280, mas observe, dentro desse 280 tem as rodas dos carros e das motos. Então, você tem que juntar. Sabendo que cada moto tem 2 rodas, você multiplica M vezes 2. Sabendo que cada carro tem 4 rodas, você multiplica C vezes 4. E se adiciona. Se adiciona depois. Por quê? Porque é a quantidade de pneus que estão juntas. Adiciona. E o total é 280. Pronto. Olha, essa questão é fácil. Porque ela não precisa de ninguém multiplicar, nem dividir nada por número nenhum, porque as variáveis de cima estão praticamente isoladas, né? Não tem número nenhum do lado dela. Ó. Não tem número nenhum aqui, nem aqui. Então, vamos isolar uma das variáveis de cima. Então, ó. Vou isolar M na equação 1. Certo? Bem. Ó, isolando M na equação 1, vem. Vai ficar o M isolado, então vai ficar M sozinho igual a 80 menos C. Então, observe que esse carinho passa para o outro lado. Você vai isolar o M, vai deixar o M sozinho. M vai ser igual a 80 menos C, porque esse carinha passa para o outro lado. Beleza? Deixa eu falar. Acho que... Vamos colocar aqui. Ó. Já que a questão é mais curtinha, né? M mais C é igual a 80. Aí você vai passar esse carinha aqui para o outro lado. Pronto, então vai ficar M igual... lousa pequena, né? Vai ficar M igual a 80 menos C. Pronto. Aqui. Onde tiver M, você vai colocar esse valor aqui, ó. Isolamos o valor de M, né? Beleza. Agora vamos substituir o valor dele em qual? Na outra. Você isola uma variável em uma equação e a substitui na outra equação. Então, esse é o método da substituição. Substituindo. Método da substituição. Substituindo M a equação 2, temos, presta atenção, onde tiver M na equação 2, nós vamos colocar o valor dele, M menos C. Para fazer com que a outra equação que vai surgir agora fique tudo numa mesma letra, do mesmo jeito que vou lá na outra. Então, vai ficar assim. Eita, tinta pouca. Deixa eu só colocar um pouco de tinta aqui, gente. Sei que o vídeo vai ficar um pouco comprido. É a última. Só colocar um pouco de tinta aqui, viu? Tá entendendo, Gardênia? Mais ou menos. Eita, Jesus. Tu tá entendendo mais ou menos, Claudinete? Tá dando certo. Tá dando certo. É o mais ou menos, tá dando certo, meio desanimado, gente. Vou colocar aqui agora só no preto. Bom, aí, ó, como você faz essa substituição?
substituição do M pelo valor dele na equação 2 vai ficar assim. Onde tinha esse M aqui, a valor 2 vai ficar 80 menos C. Então vai ficar 2 que multiplica, ó, o valor dele. Você já abre parênteses. Multiplica 80 menos C. Certo? Aí observa, continua, mais, continua a equação, mais 4C igual a 280. Continua o restante. A única coisa que você vai fazer é substituir o valor do M por 80 menos C. Quer dizer, substituindo M na equação 2 temos. Onde tiver M, você vai colocar 80 menos C. O restante continua. Observe que o restante da equação 2 eu coloquei. Eu fiz só repetir. Ó, mais 4C igual a 280. Foi? Pronto. Observe que essa equação está toda na letra C, né? Só tem uma variável C. Agora sim, eu consigo descobrir o valor dela também. Quando uma equação, você só descobre o valor dela quando você transforma toda ela em uma única incógnita. Agora sim, você consegue resolver. Enquanto tiver duas incógnitas, há infinitas possibilidades. Olha, veja aqui, ó. Se o M for 10, para que M mais C seja 80, se o M for 10, o C é 70. Se o M for 20, o C é 60. E assim por diante. Eu não vou resolver nunca, né? Então, nesse caso, você sempre substitui uma variável na outra, né? Isola, primeiramente, uma das variáveis em função da outra, isola uma delas, pode isolar essa ou essa. Fizemos aqui, ó, isolamos primeiramente, aí obtivemos uma variável em função da outra. Em seguida, você substitui. Mas tem que substituir na outra equação. Se você isolar uma variável em uma equação, você tem que substituí-la na outra. Não pode ser na mesma, não. De onde você isolou, não. Porque senão vai dar tudo zero. Zera tudo. Então, agora você vai só desenvolver. Ó. Quanto é 2 vezes 80. Depois, quanto é 2 vezes menos C. Aí, 2 vezes 80, você já sabe que dá 160, né? 2 vezes menos C dá menos 2C. Aí repete, mais 4C igual a 280. Então, observe, do mesmo jeito, você fez lá, você vai pegar esse carinho aqui e somar com essa. Ó. Você deve 2 e tem 4. Se você pagar a conta, você ainda fica com 2, né? E você só deve 2 e tem 4, então vai ficar 160 mais 2C igual a 280. Tá bom? Beleza? Ó, deve 2 e tem 4. Então, você ainda pagando a conta, ainda vai ficar com 2, né? 2C. Aí, como você quer descobrir o valor do C, passa 160 para o outro lado. Então, fica 2C, que é igual a 280. Passa para o outro lado o 160 com o sinal invertido. Aqui ele está positivo. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, passa com a operação inversa. Aqui está somando, do outro lado está subtraindo. É sempre a operação inversa. Então, 2C é igual, ó, 280 menos 160 dá quanto? Você vai dizer 120. Beleza. Vamos lá, 120. Né? Dá 120 mesmo? É, 120. Bom, aqui, ó, você tem 2C igual a 120. Bom, 2 vezes o valor do C é 120. Então, qual é o valor dele sozinho? Passa para o outro lado dividindo, né? Pronto, está multiplicando. Os meninos inteligentes. Eu ouvi tudo que vocês disseram. Passa para o outro lado dividindo. Isso. Muito bem. Então, tá aí, ó. C, portanto, é 120 dividido por 2. 60. Muito bem. Inteligente. Pronto, ó, descobriu o valor da quantidade de carros, né? Ó. Então você já matou a charada. Se você já sabe qual é a quantidade de carros, que é 60 carros, que valor. Moto é. Pronto, muito bem. Que valor somado com 60 dá igual a 80? Pronto, muito bem. Então,
como a gente já tinha até colocado aqui, né? Ó, M, portanto, M é igual a 80 menos C. Então, M é igual a 80 menos 60, né? Mas você já fez isso de cabeça, né? Ó, 60 mais 20 dá 80. Então, o total de motos é 20 motos. 20 motos e 60 carros. Tá bom? Gente, ó, vocês vão me desculpar, mas a nossa aula vai ficar por aqui. Essa aula vai ficar só com o sistema de equações. Vou ver se sexta-feira a gente fala um pouquinho de equação reduzida da reta, equação geral da reta. E probabilidade, vou ficar para outro momento, probabilidade. Ainda tenho mais 4 aulas para atender, tá bom? Então, é isso. O sistema de equações é um conjunto de equações. Para resolver o sistema de equação, você tem mais de 5 métodos. Mas o que nós utilizamos hoje foi o método da substituição. Eu estava o tempo todo falando, substituindo, substituindo. Mas para isso, você isola uma variável em uma das equações e a substitui na outra equação, fazendo com que surja uma equação com apenas uma variável. Aí você consegue descobrir. Pronto, descobrir o valor de uma delas. Para descobrir o valor da outra, substitui na primeira que você encontrou e você descobre. E resolver um sistema de equação é encontrar os valores das variáveis, de modo que, ao serem substituídos, como até provamos aqui, né, ambos tornam as equações verdadeiras. Quando você pega o valor do M igual a 20, o valor do C igual a 60, você pode substituir em qualquer uma delas que vai dar aquele resultado lá. Vamos testar aqui, ó. 2 vezes 20. 2 vezes 20, 40. Mais 4 vezes 60. 4 vezes 60 dá 240. 240 com 40 dá quanto? 280. Então, quando você pega aqueles dois valores que você encontra, você substitui em qualquer uma delas, caso você queira comprovar. Se não quiser comprovar, não precisa substituir. Você já encontrou os valores, não é verdade? Então, não precisa estar comprovando nada. Só se você quiser, mas eu vou saber se realmente a quantidade de carros é 60 carros. Deixa eu ver se a quantidade de motos é realmente 20 motos. Aí você vem comprovar. Certo? Por hoje só, minha gente. Me desculpe aí, tá certo?